Só para esclarecer rapidinho, pois as pessoas estão falando, tá ficando caro me ouvir, que eu tô cobrando para pregar. Quero mandar aqui os parabéns para uma irmã lá de Angola. Não cobramos para louvar. Pode ser, tu podes cobrar a tua atividade, mas eu não te cobro para mim estar lá. Sério? Ou pode ser em Angola, pode Mas por quê? ser Como assim? em Você Luanda. não? É um princípio do meu ministério que o Senhor me instituiu, que eu deveria fazer as coisas de graça. Sou o pastor Elton Bueno e eu estou aqui hoje para te mostrar algumas experiências que homens de Deus tiveram com a Nair Nani. E agora eu vou te mostrar o pastor Antônio Júnior contando sobre a experiência que ele teve ao ouvir os louvores da Nair Nani. Depois do pastor Antônio Júnior, eu vou colocar uma fala da Nair Nani falando o porquê que ela não cobra para cantar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a Nair Nani é praticamente a única cantora famosa que nós conhecemos que não cobra para cantar. E logo depois eu vou colocar uma fala do pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. Nós sabemos que pastores como Silas Malafaia e tantos outros pastores e cantores famosos cobram, para exercer o seu ministério. Então tem chamado muita atenção no meio cristão a Nair Nani com essa postura. Então vamos ouvir o pastor Antônio Júnior, depois a fala da Nair Nani explicando aí por que ela não cobra para cantar e logo depois o pastor Cláudio Duarte. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tô escutando esse louvor aqui, sem exagero. Eu já tô escutando há uns 3, 4 dias. Eu tô sendo muito edificado com esse louvor. Olha, eu já chorei, eu já me alegrei. E confesso para vocês uma coisa, nesses últimos 12, 13 anos que eu criei o meu canal aqui no YouTube, já faz muito tempo, inclusive tem muitas pessoas que me acompanham desde lá do começo. Irmãos, eu nunca fiz um vídeo sequer, já são mais de 7.500 vídeos, eu nunca fiz um vídeo comentando sobre alguma música, nunca. Eu já falei sobre louvor, sobre o perigo das músicas voltadas para o homem, sabe, músicas egocêntricas em vez de serem cristocêntricas, o que é totalmente diferente dessa aqui. Essa realmente fala de Jesus. Mas eu já falei sobre o perigo das músicas seculares, mas eu nunca tinha feito um vídeo sobre um louvor, mas esse aqui eu faço questão de fazer. Se você ainda não conhece, depois no final eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você acompanhar, tá bom? É o seguinte, irmãos, o que acontece? Hoje em dia a gente fala tanto sobre aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Ele pode fazer por nós. E muitas vezes a gente se esquece, irmãos, que Jesus, a graça de Jesus é suficiente para nós. Não precisa de mais nada. Porque se a graça de Deus estiver com você, você supera qualquer situação. Olha, o apóstolo Paulo estava sofrendo com o espinho na carne. Ele orou, ele pediu, ele clamou para Deus tirar aquele sofrimento, mas Deus falou, a minha graça te basta. E o que eu vou contar aqui nesse louvor, você vai ficar impressionado de ver o que está por trás disso. Não é à toa que Deus tem usado, eu vou falar um pouco mais desse louvor aqui, mas antes eu quero mandar um grande abraço também a todos vocês que me acompanham da Angola. Olha, o povo angolano, irmãos, eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Sempre respeitei muito, porque é um povo muito alegre, um povo que ama os brasileiros. Então a gente tem que ter um respeito por esse povo, porque é um povo unido, é um povo que ama a Deus. Olha, a cultura da África eu acho muito linda, irmãos. Mas vamos falar aqui agora sobre esse louvor aqui, irmãos. Esse louvor se chama Melhor Amigo, O Que Seria de Mim, da cantora Nair Nani. Mas o que me chamou mais atenção não foi só a música, mas também o testemunho dessa mulher. Ela contou num podcast que Deus falou para ela que não era para ela cobrar nada nos eventos onde ela iria ministrar. Quero usar a tua voz para impactar nações, propósitos. Ele me apresenta princípios e um desses princípios é não cobra. Irmãos, e por incrível que pareça, quando ela obedeceu, mesmo sem saber como Deus iria sustentar ela recebeu uma oferta muito generosa no valor de 15 milhões de kwanzas, que é a moeda lá da Angola, que dá mais ou menos 120 mil reais. Irmãos, então aqui a gente vê obediência. Inclusive eu me lembrei muito do testemunho do Regis Danese. Lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, a música de Zaqueu. Foi, se eu não me engano, a segunda música mais tocada no Brasil, e só perdendo por uma música secular. E eu me lembro que o Regis Danese, ele foi na nossa igreja, ele veio aqui na nossa igreja, e ele contou um testemunho, testemunho,
Ele contou que ele só tinha assim um dinheiro para gravar um CD e ele estava todo empolgado e tudo mais. Aí o produtor que gravou o CD, é mais ou menos assim o testemunho. O produtor, ele simplesmente sumiu com aquele CD, gastou todo o dinheiro e sumiu do mapa. Irmãos, aí ele estava pedindo orações lá na nossa igreja. Olha como é que são as coisas de Deus. Aí ele pediu orações porque ele estava muito triste, muito mal. Ele acreditou que aquele era um projeto de Deus na vida dele, mas ele tinha sido roubado. Irmãos, sem exagero, sem brincadeira, eu acho que passou menos de 6 meses. Passou menos de, assim, uns 6 meses. Irmãos, aquela música de Zaqueu explodiu no Brasil. Então, aí a gente vê, irmãos, a fidelidade da pessoa, a obediência. Isso aí traz frutos que a gente nem imagina, amém? Você que está esperando no Senhor, faça a sua parte, dê o seu melhor e apresente ao Senhor aquilo que te angustia, aquilo que rouba a sua paz, e com certeza Deus vai te defender, amém? Depois você lê aí na sua casa o Salmo 37. Mas voltando aqui a falar sobre a música, essa música foi feita em parceria com 2 cantores muito conhecidos lá, que é o Jimmy Francisco e a Eunice Zumbuca. Olha, canta demais, eu não conhecia eles. E eles gravaram juntos essa versão ao vivo que acabou viralizando. Então, a Nair Nani, ela decidiu compartilhar esse louvor com essas 2 pessoas, repartindo, né, o que Deus tinha dado para ela. E isso acabou unindo esses ministérios e alcançou muitas pessoas e fez essa música atravessar fronteiras. E hoje, irmãos, esse louvor é um dos mais ouvidos, não só lá no país deles, mas também no Brasil está sendo muito ouvido, em outros países também, e não só no meio gospel, né, que é muito importante. O coração de Deus, quando ele vê pessoas cobrando absurdo para cantar, para pregar, infelizmente tem pessoas que cobram para pregar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é pecado uma pessoa receber uma oferta e também uma oferta generosa, porque eu sou a favor de abençoar as pessoas, sabe? A gente tem aquela ideia muito errada, que eu acredito que é maligna, aquela ideia de que quanto mais o pregador passar necessidade, quanto mais o pastor passar aperto, andar naquele carrinho velho, não tem dinheiro para pôr gasolina, aí sim ele é um homem de Deus, né? A gente tem essa ideia, a gente tem mania de dizer, né? Olha lá, o pastor não cobra para fazer a obra, mas irmãos, aí ele fica lá passando um aperto, não consegue pagar as contas, ele fica sofrendo com uma coisa que ele não devia sofrer, que é essa área financeira, sendo que ele deveria estar cuidando do rebanho de Jesus, porque as ovelhas não são do pregador, são de Jesus, amém? E aí o que acontece? O pregador, o pastor, muitas vezes passa um aperto lascado e a gente não valoriza. Eu sou a favor de honrar essas pessoas. Olha, quando a pessoa realmente faz a obra, tem que ganhar bem, irmãos, porque ele não tem que preocupar com essa área, entende? Mas eu sou totalmente contra os abusos que têm sido feitos, irmãos, manipulando as ovelhas para doarem mais. Pessoas, né, cobrando cachês altíssimos para cantar, para pregar. Irmãos, eu sou a favor do seguinte, pedir os custos, certo? Você pode, você que é ministro de louvor, você que é um pregador, um pastor, você deve pedir os custos da viagem, da hospedagem, até mesmo para comer alguma coisa, certo? Você não precisa cobrar para pregar, mas também você não tem que pagar para pregar, concorda? Então, esse é dever da igreja que te chama. Então, eu sou a favor disso sim, de você pedir o custo, né? Mas, em relação a receber uma oferta, a minha opinião, o correto é a pessoa deixar que a outra pessoa decida. Eu posso estar errado, se você tiver uma opinião diferente, por favor, comente aqui, mas eu acho que poderia ser voluntário. Olha, o que vocês sentirem no coração, essa oferta, eu vou receber de bom grado, sabe? Porque, irmãos, pensa comigo, tem pessoas que vivem da obra, tem pessoas que viajam o país fazendo a obra. Eu não acho errado elas receberem, mas eu ao mesmo tempo sei que muitas igrejas não valorizam. Eu já fui pregar uma vez, irmãos, numa cidade que eu tive que ficar umas 5, 6 horas na estrada. Eu coloquei a minha família em risco, porque você sabe, o trânsito, a estrada é perigosa. E ao mesmo tempo fui lá, eu preguei, fiquei uns 2 dias pregando, de manhã e à noite. E eu falei o seguinte, olha, o que vocês sentirem no coração, eu agradeço pela oferta, mas eu não cobro para pregar de forma alguma, jamais, porque aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Então tem o custo da gasolina, tem o custo da hospedagem e tudo mais. Irmãos, resumindo, eu preguei, eu voltei para minha cidade e eles nem tocaram no assunto.
inclusive não me ajudaram com a gasolina. Talvez eles pensassem, o pastor não está precisando. Irmãos, mas eu pensei, eu não acho justo, entendeu? Porque as pessoas têm que aprender o princípio da honra. Isso aí, quando a gente honra, a Bíblia diz, o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E Deus mesmo diz na sua palavra, eu honrarei aqueles que me honram. Então, quando você oferece, ainda que seja um copo d'água para uma pessoa que está servindo a Deus, Jesus disse, você está servindo a mim. Da mesma forma, quando você faz um pix na conta de alguém para abençoar uma família, uma pessoa que está se dedicando na obra, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para o próprio Jesus, amém? Então, o que acontece, irmãos? Tem pessoas que não sabem honrar, não sabem valorizar e não sabem a bênção que eles estão deixando de ganhar da parte de Deus, porque o próprio Jesus disse, deem e outros lhe darão, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então Jesus está dizendo um princípio ali, quando você dá para alguém, ainda que aquela pessoa ela não tenha como te retribuir, talvez é uma pessoa muito simples, mas Jesus disse, outros lhe darão, amém? É uma promessa, você vai ser abençoado de uma maneira que você não imagina nem da onde veio, certo? Então só para a gente continuar aqui, irmãos, essa música ela fala sobre Jesus e olha só algumas frases da música. Nas horas mais frias, Jesus está lá. Quando eu me odeio, Jesus me ama. Quando todo mundo vai, Jesus fica. O que seria de mim se não fosse o teu amor? Aleluia. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos voltar a esse tipo de música aqui, porque é um lembrete. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é aquele que nunca nos abandona e que Ele possa derramar das bênçãos sobre a sua vida. E agora nós vamos ouvir a Nair Nani falando sobre isso em uma entrevista e a entrevistada fica assim chocada. Preste atenção. Pode ser, tu podes cobrar a tua atividade, mas eu não te cobro para mim estar lá. Como sério? pode ser em Angola, pode Mas por quê? ser Como em assim? Não Luanda. percebi, não. É um princípio do meu ministério que o Senhor me instituiu, que eu deveria fazer as coisas de graça. E não só o cantar, mas como também as coisas que eu faço. Por exemplo, o nosso concerto no CCB é grátis. Então, quando o Senhor me apresentou essa visão e apareceu uma das financiadoras do concerto, quando ela veio falar comigo, ela disse, olha, o Senhor falou comigo e com meu marido para nós te darmos um concerto, mas nos falou alguma coisa do quarto para palcos. E eu já estava a caminhar com essa palavra. Então eu sabia que adoração profunda é a minha marca, né? Mas eu sabia que a edição seria do quarto para palcos. E não só isso, mas também uma chamada de atenção para nós de que não adianta ter portas grandes se abrindo se você não estiver preparado para entrar. Por elas. Creio que acontece com todo mundo, com a Estela que está aqui, com os manos que estão a trabalhar. Para virmos aqui e apresentar o que nós apresentamos, às vezes as pessoas podem não ter ideia do trabalho, da dedicação, tu te preparaste para do esforço. Então, principalmente para as coisas de Deus, vale uma vida de intimidade, vale uma vida do quarto. E aproveito já de dizer para você que louva, para você que prega, pregue, louve, vá a lugares, mas não despreze o quarto. Imagina os convites, já agora, para que tu cantes em atividades. Já que não cobras mesmo, não é só porque não cobras, porque para além de gostarem, vai mais o facto de não cobrares, né, para estarem. Então, são muitos convites. São muitos convites. A gente vai aonde o Senhor nos toca, aonde há disponibilidade. Isso é independentemente do lugar. E nós vamos fazer. Mas mesmo depois convido, se eu te ouvir dizer, Nair, não, tu me tocaste, Nair, eu quero oferecer-te isso. Não, aí recebes de bom grado. Se eu vier aqui, por exemplo, e o programa da Blindada dizer, você veio aqui louvar, nós sentimos algo, queremos te abençoar, é de bom grado. E é assim, podem contactar todas as atividades que já viram a irmã Nair foi. Mas eu não exijo que você faça isso. Para mim isso tem que vir do coração da pessoa. O Senhor nos sustenta e assim, Estela, vou dizer que nós temos testemunhos tão grandes da canção Eu Vou Orar, tão grandes. Imagina. E não teria dinheiro que consegue pagar isso. E eu creio que não sou eu que faço, é Deus. Eu sou apenas um vaso, então seria muito egoísta da minha parte cobrar por algo que também não é meu. E também não sei que valor eu conseguiria estipular para poder, vender ou para poder taxar.
pelo que Deus faz. E tem mais um testemunho meu, porque eu, antes de dormir, quando eu vou para orar, eu oro ouvindo essa música. E a versão é esta mesmo. É esta versão mesmo. Glória a Deus. Louvado Então, seja não tem como. O nome do Senhor. É muito difícil. Eu lembro, eu antigamente tinha antigos agentes e eu lembro que um deles eu nunca gostei de cobrar, mas ainda Deus não havia me instituído como me instituiu, mesmo que não quer que eu cobre. Agora nós vamos ouvir o pastor Cláudio Duarte falando sobre essa questão aí de cobrar para pregar. Olá pessoal, estou aqui no automóvel, mas não estou dirigindo. Ok, só para esclarecer rapidinho, pois as pessoas estão falando que está ficando caro me ouvir, que eu estou cobrando para pregar. É só para eu esclarecer isso aqui. Durante esse mês de agosto, por exemplo, julho, agosto, se você quiser dar uma olhadinha, eu preguei pelo menos aí 20 vezes no mês, de 20 a 22 vezes. Eu queria que você passasse para mim o lugar ou a igreja que cobrou alguma coisa de vocês para entrar, ok? Diferente do stand-up que eu faço ou da palestra, ok? Que provavelmente às vezes acontece duas, não tem nada a ver com culto, tem nada a ver com pregação, ok? É trabalho. Mas eu queria só saber, porque vai ver, as igrejas realmente estão cobrando de vocês e eu não estou tendo ciência disso, viu? Me responda aí para que eu possa localizar os lugares e verificar. A única coisa ruim é que a Nair Nani não cobra para cantar, mas infelizmente quem realiza os eventos cobra, né? Ela vai estar aqui no Brasil agora em setembro e tem que pagar para assistir. Então ela vai, não cobra, mas acabam lucrando, né, em cima dela. Misericórdia. Eu espero que pelo menos entreguem uma oferta generosa para ela, como o pastor Antônio Júnior mencionou.